Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Voltamos a conversar esta tarde com a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Muito boa tarde. Boa tarde, Ana Marta. Vamos começar a nossa conversa por uma referência ao Tratado de Maastricht. 7 de fevereiro fez 25 anos que este tratado foi assinado. Uma data que terá passado um pouco despercebida, talvez. Sim, normalmente não se comemora, a não ser em situações académicas, mas de resto não há grandes comemorações. Mas o Tratado de Maastricht foi um tratado fundamental, todos nós conhecemos, porque instituiu uma nova etapa na então Comunidade Económica Europeia. Até à altura era como se designava, e a partir do Tratado de Maastricht houve a primazia da parte política sobre a económica e começamos a designar por Comunidade Europeia e depois, mais tarde, por União Europeia. Foi determinante nesta integração europeia e introduziu diversas reformas, nomeadamente na política externa e de segurança, na cooperação policial e judiciária. Foi fundamentalmente além da moeda única que todos nós conhecemos, não é? Como um dos primados deste tratado de Maastricht. O tratado manteve-se em vigor até o Tratado de Lisboa. Parte, porque entretanto ainda houve o Tratado de Amsterdão, depois o Tratado de Nice, portanto até o tratado, mas foi um tratado fundamental e há ainda situações que se mantêm no Tratado de Lisboa, que vêm dos tratados anteriores. Nomeadamente o de Maastricht. Exatamente. É crucial que este tratado, na altura, instituiu a cidadania europeia, a implementação das tais 4 liberdades que a doutora Ana Rita Barros tanto refere nestes programas. Exatamente. Livre circulação de pessoas, bens, capitais e serviços. E a cidadania europeia estabeleceu um paralelismo e uma igualdade com a cidadania nacional de cada Estado-membro. E perante isso os cidadãos podem e adquiriram o direito de circular, viver, passar a reforma, enfim, em todo o espaço europeu inteiramente livre da então Comunidade Europeia, atualmente União. Mas um livro, enfim, que nos tempos recentes tem tido alguns contrapontos. Nomeadamente a reposição do controle de fronteiras em alguns Estados. Estados. Neste momento, não apenas na França, não é? Sim, não apenas na França. E na França nós já sabemos as razões que levaram e, portanto, a França tem vindo sucessivamente a pedir a prorrogação e, neste momento, já tem, pelas instituições europeias, a prorrogação concedida até 15 de julho de 2017. Mas, mais recentemente, portanto, também no início deste mês, quase coincidindo com a efeméride da assinatura do tratado, dos 25 anos, 4 Estados-membros da União Europeia, e são 4 Estados fundamentais, a Áustria, a Alemanha, a Dinamarca e a Suécia, e mais um país não membro, mas que faz parte do Acordo de Schengen, que é a Noruega, pediram a reposição do controle de fronteiras. Estará em causa o espaço Schengen? Enfim, o espaço Schengen, enfim, já nem fazem parte todos os Estados-membros. Como nós sabemos, o Reino Unido, a Irlanda, Chipre também está fora de Schengen. Não sei se estará em causa, mas pelo menos tem aqui uma certa ferida aberta, digamos, no espaço Schengen, porque a tal livre circulação fica comprometida exatamente quando existem estas invocações, e as invocações tiveram por base exatamente os fluxos migratórios, exatamente isso, não só nas fronteiras externas, mas também nas fronteiras interestados, porque os migrantes podem entrar por um Estado e depois circular para outro. E foi essa base que os Estados, estes 4 Estados referidos, evocaram perante a Comissão e o Conselho, que aprovaram exatamente essa prorrogação por mais 3 meses. Sempre temporária. Sempre temporária. Sempre temporária, mas que já se prolonga nestes 4 Estados, sem que nos tenhamos muito apercebido, desde maio de 2016. Já foi prorrogada por 2 vezes, desculpem, e agora por mais 3 meses. E com a concordância, como referiu, da Comissão e do Conselho. Sim. Não são colocados entraves aos Estados-membros que requerem... São analisadas as razões e normalmente nesta situação têm sido concedidos. Há outros Estados-membros que já
tenham manifestado, digamos, a intenção além dos que estão fora, além do Reino Unido e da Irlanda que estão fora, e dos outros que não fazem parte do Acordo de Schengen, até agora, além da França que já referimos, são estes. Vamos ter que aguardar e acompanhar. As evoluções, exatamente. Estes dias foi também conhecida a eleição do Presidente da República Alemã, foi no domingo passado. É um processo algo diferente de outros países ou de outros Estados da União Europeia. Sim, é ligeiramente diferente porque não é por sufrágio universal. É eleito por uma convenção federal. É aquilo, aliás. A convenção é composta por membros do Bundestag, portanto, do Parlamento Alemão, número de 630, e por igual número de membros do Parlamento dos Länder, que são os 16 Estados constituintes da Federação que é atualmente a Alemanha. No passado domingo, a Convenção elegeu por 931 votos o antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Frank Steinmeier. Um homem, então, ligado à chanceler Angela Merkel. Mas de partido diferente, é do partido do Martin Schulz. Já agora, para a nossa referência, que também vai concorrer às eleições alemãs, como tudo indica, contra portanto, a chanceler Merkel. Portanto, é do Partido Social Democrata, enquanto a chanceler Merkel é do Partido dos Democratas Cristãos. No entanto, nos últimos 8 anos tiveram uma coligação, os dois partidos, e este senhor, Steinmeier, era ministro dos Negócios Estrangeiros do governo alemão e, portanto, desistiu para se candidatar a este cargo. É um cargo... Com funções meramente representativas. Com funções meramente representativas. Exatamente. Portanto, na Alemanha é assim que funciona, embora o peso aqui do presidente alemão é mais um peso que assenta fundamentalmente na comunicação, no poder da comunicação e do teor, do conteúdo dessa comunicação. Não é um regime presidencialista, não é? Não tem nada a ver com o francês, nem com o nosso, que é presidencialista, não. Portanto, o discurso do chefe de Estado é importante para a formação da opinião pública e tem um grande peso no debate político, não só interno, mas também a nível externo, até porque o senhor desempenhou estas funções de Ministro dos Negócios Estrangeiros, portanto, tem um grande peso internacional e é conhecido este presidente eleito, que toma posse agora no dia 19 de março, é conhecido pelo seu discurso com uma posição contra os populismos, a favor da responsabilidade alemã na resolução de conflitos internacionais, portanto, e a destacar o seu papel como Ministro dos Negócios Estrangeiros e conhecer a nível mundial e a nível europeu. É um moderado, então, diria. Sim. Sim, foi eleito, aliás, com os votos favoráveis não só dos sociais-democratas, partido a que pertence, também dos democratas cristãos, dos verdes e dos liberais. Doutora Ana Rita Barros, uma das últimas questões que trazemos esta tarde, ou nós, a Europa, tem a ver com as previsões económicas de inverno 2017, divulgadas pela Comissão recentemente. Sim, também. Durante esta semana. Foi durante esta semana mesmo. Têm sido muito faladas, não é? É de destacar, e a Comissão destaca esse facto, que pela primeira vez em 10 anos os Estados-membros tiveram uma prestação positiva, portanto apresentaram todos um crescimento, o que já não acontecia há muito tempo, portanto temos quase 10 anos de crise, 2008, e esse facto tem sido muito realçado. Prevê-se que as economias apresentem uma resistência, uma resiliência a este crescimento verificado em 2016 e que o mantenham em 2017 e 2018. Nestas previsões, a Comissão espera que o crescimento do produto, portanto, da riqueza, se situa em 1,6% em 2017 e em 1,5% em 2018. Valores estes que são ligeiramente superiores àqueles que nós aqui tínhamos indicado e que a Comissão tinha previsto em outubro, no outono passado. Relatório, digamos. Exatamente. Agora temos que esperar pelas previsões de primavera, que são as mais sintomáticas. Mas este crescimento, segundo a análise da Comissão, deve-se ao aumento do consumo privado de cada um dos Estados, que é visto como a grande alavanca deste crescimento, apoiado por melhorias a nível do emprego, portanto, criação líquida de emprego. Ou seja, os que se criam, menos os que se perdem.
Contudo, é expectável, também já aqui falamos de um ligeiro aumento de preços, o que é bom, porque sem inflação não existe crescimento, mas que vai acarretar um aumento também indexado das taxas de juros, não é? Enfim, tudo tem uma... Isto é o tal efeito borboleta, não é? Sim. Em relação à prestação portuguesa? A prestação portuguesa foi... Por comparação, talvez, com outros Estados membros. Com os outros Estados. Então, talvez possamos voltar atrás e falar um bocadinho nos outros Estados. Quem se portou melhor? Quem se portou melhor foram a Bulgária e a Croácia. Portanto, Estados que entraram recentemente com crescimentos muito evidentes, à volta dos 3%. A Bulgária mesmo com 3,3% em 2016 e com uma trajetória que permite antever a continuidade desta situação. Mas também a nossa vizinha Espanha teve um crescimento de 3,2%. Saída também de uma crise. Uma crise, mas a nível bancário, ligeiramente diferente, mas com um nível de crescimento anual 2016 de 3,2%, embora venha a abrandar ligeiramente. Quem está no extremo oposto? A Itália. Um dos Estados fundadores, enfim, a Itália apresentou apenas um crescimento de 0,9%, que não se espera que venha a aumentar muito em 2017 nem em 2018, vai ficar mais ou menos à volta de 1%. E deve-se que, no caso italiano, as principais causas dizem respeito ao desemprego e também à redução das exportações. A Itália é um país muito exportador, não é? Aliás, eles têm esse orgulho de ter a sua marca própria, de exportarem com a própria marca, portanto, feito por outro lado, pelo menos acabado, mas neste caso a prestação das exportações, enfim, não foi benéfica para os dados. E, além disso, as empresas italianas de pequena e média dimensão têm tido alguma dificuldade no acesso ao crédito. São os fatores apontados. Agora sim, Portugal não. No caso de Portugal, a análise da Comissão aponta como a principal prestação para o crescimento da economia portuguesa o turismo. O que é importante e que tem sido, de facto, evidente. A alavanca, não é? É bastante, e esperemos que continue, não é? Em grande parte das cidades portuguesas. Ainda há pouco tempo o Porto foi eleita a melhor cidade europeia. Nesse Ainda aspecto. que muitos apontem como, digamos, justificação o facto de haver conflitos no Mediterrâneo, e no Médio Oriente, mas enquanto vamos salvaguardando essa situação, porque os turistas vêm, de facto, onde há seguro, não estão para ir de férias para lugares com problemas, não é? O crescimento económico da economia portuguesa deve situar-se em 1,3% em 2016, subindo ligeiramente em 2017 para 1,6%, são as previsões, e baixando para 1,5% em 2018, portanto vai se manter neste nível. O déficit também, muito falado, situa-se este ano 2016 em 2,3% e nas previsões para 2017 e 2018 deve rondar os 2,5%, portanto dentro dos valores previstos e exigidos também, não é? Exatamente, pela Comissão Europeia. E para sairmos do tal procedimento de déficit excessivo. A dívida pública portuguesa continua alta. Acima da nossa só a grega. Portanto, este ano 2016 situou-se nos 130,5%. Esse facto deveu-se fundamentalmente à recapitalização da banca, feita pelo Estado português, mas estima-se que estes níveis de dívida desçam para 128,9% e 127,1%, respectivamente, em 2017 e 2018. Esperemos, não é? Dados, esperemos que se cumpram, não é? Sim, e dados com alguma... São algo animadores, positivos, não é? São animadores, pelo menos. Pensemos que sim, não é? E esperamos que sim, que seja, e que de facto seja o alavancar da economia portuguesa. Doutora Ana Rita Barros, vamos terminar a nossa conversa, como sempre, com uma frase que trouxe para que todos possamos refletir. Uma frase do presidente recentemente eleito do Parlamento Europeu, António Tajani, e que diz o seguinte: para responder às preocupações dos cidadãos e recuperar a sua confiança, o Parlamento Europeu deve duplicar os seus esforços na resolução dos problemas. Portanto, é uma referência que o Parlamento deve, de facto, trabalhar afincadamente em favor dos cidadãos. É, digamos assim, um recado também para o Parlamento Europeu. E fez parte do seu discurso de tomada de posse, que penso que é uma mensagem importante. Muito obrigada, doutora Ana Rita Barros. Até à próxima conversa. Obrigada, Marta. Obrigada.